vamos conversar agora com a Isabela Calil, doutora em antropologia. Ela é coordenadora da pós-graduação em antropologia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo. E ela vem conversar com a gente sobre um relatório que foi publicado, intitulado Percepções e Valores da Sociedade Brasileira Não Polarizada. Então, eles escutaram muitas pessoas que se consideram não polarizadas, né? Que não gostam e não odeiam o Partido dos Trabalhadores, por exemplo. E eu quero ouvi-la sobre isso. Olá, professora, tudo bom com você? É um prazer te receber por aqui, viu? Olá, Thalita, um prazer sempre falar com você. Professora, traga para a gente primeiro assim bom, o que esse relatório traz que é importante em relação a essas pessoas que muitas vezes são tidas como não ligadas na política, né? Que não são apolíticas, enfim, não prestam atenção nesses debates mais voltados para a política. E na verdade parece que não é bem assim, né? Comenta para a gente. Bom, tem uma questão que às vezes nas pesquisas esse eleitorado ele aparece, né? Ele pode aparecer como o eleitorado do branco, nulo, indecisos. Então fica parecendo às vezes que é um conjunto, né? Uma massa indistinta de pessoas e a gente não consegue captar muito bem, pelo menos nas pesquisas quantitativas, o que pensam essas pessoas, né? E é sempre bom lembrar a importância desse eleitorado, porque esse eleitorado, potencialmente, ele pode definir as eleições, né? Então, esse eleitorado, ele já foi 40%, agora a gente tem em torno de 30%, e ele acaba sendo decisivo. Então, a iniciativa da Fundação Perseu Abramo foi de fazer uma pesquisa qualitativa, então a gente não tem uma amostra nacional, a gente não tem números em porcentagens, mas é uma outra metodologia, que é uma metodologia qualitativa, em que você entrevista as pessoas longamente, por 2, 3 horas, e às vezes mais que uma entrevista, para saber o que ela pensa a respeito de determinados assuntos. Então, nós tínhamos diferentes blocos. Então, tinha um bloco sobre democracia, perguntas sobre instituições, valores, religião, fake news. Então, nós tentamos cobrir o maior número possível de perguntas, mas não perguntas só relacionadas a quem você vai votar, ou então aos candidatos, né, que estavam no contexto que a gente estava falando, especificamente, né, Lula, Bolsonaro e até o Sérgio Moro. A gente tentou trazer outras questões que fossem para entender a cabeça desse eleitor e aquilo que a gente chama de cultura política, né? Então, o que pensa das instituições, se confia na urna eletrônica, se quer votar ou não, se vai se abster, o que faz essas pessoas votarem, se elas acham o voto importante, entre várias questões. Então, é uma pesquisa qualitativa e ela tentou buscar essas respostas e nós sintetizamos isso num relatório. Então, acho que é uma grande contribuição. Temos uma pesquisa qualitativa no contexto eleitoral, principalmente em relação a esse eleitor que às vezes aparece só como indeciso, né? Ou como alguém que vai se abster ou votar nulo ou branco. Professora, inclusive, vocês trazem que numa mesma pessoa coexistem em relação a valores, né? Progressistas e conservadores. Explica para a gente como isso pode existir, como isso acontece, né? E se há uma tendência de pendência para um dos lados, como que vocês sentiram conversando com essas pessoas? Bom, isso é uma questão muito interessante, Thalita, a gente tem dificuldade, porque esse eleitor, ele pode, por exemplo, na eleição, tanto votar em Lula, tanto votar em Lula quanto em Bolsonaro. Então, só aí a gente já está percebendo que é um eleitor que parte dele não se identifica ou não se move por classificações de direita e esquerda. Então, isso já é um ponto importante. Em relação a essas questões sobre mais progressista ou mais conservador, o que acaba acontecendo é que vou dar um exemplo, tá? Tem entrevistados, por exemplo, que entendem a importância das cotas raciais nas universidades, mas, ao mesmo tempo, adotam ou têm uma postura muito punitivista em relacionado às mulheres, por exemplo, que fazem aborto. Então, isso é um exemplo, né? Ou, por exemplo, eleitores que entendem, né, a importância da gente ter a criminalização da homofobia, entende a importância de ter questões políticas e questões muito importantes de serem discutidas na sociedade relacionadas à violência LGBTQIA+, mas, ao mesmo tempo, pode ter uma visão também mais punitivista em relação a prisões, por exemplo, né? Então, esses são exemplos.
Ou seja, esse eleitor ele não é um eleitor tão facilmente classificável entre conservador e progressista. O que eu te diria o que a gente identificou na pesquisa é que há um traço mais punitivista, então é um conjunto de ideias, né, que acreditam que penas mais duras vão resolver problemas de segurança pública, que é preciso ter mais prisões, questões relacionadas, digamos, então esse universo do punitivismo, ele aparece forte. Questões relacionadas a homofobia, racismo, isso aparece como um relativo consenso, né, um entendimento da importância dessas temáticas e dos avanços em termos de direitos. Por outro lado, quando se fala de questões relacionadas ao aborto, isso aparece quase que como um tabu, enfim, uma dificuldade das pessoas compreenderem esse tema como uma questão que ela deve ser debatida socialmente, como uma questão que tem a ver com políticas públicas ou com saúde pública. Então, elas tendem a entender que isso é uma questão individual e com uma noção muito moralizante, às vezes até religiosa, a respeito dessas temáticas. Então, esses são exemplos. Eu não poderia te dizer se eles são mais conservadores ou mais progressistas. O que eu poderia dizer em alguns temas são mais conservadores, em alguns temas são mais progressistas. Isabela, é possível usar essa leitura que vocês fizeram para auxiliar campanhas, candidaturas realmente nesse ano? Por quê? Porque ali em 2018, da eleição de Bolsonaro, esse tema da segurança era muito forte, né, entre as pessoas. Tanto é que a direita utilizou essa pauta também para vender candidatura de Jair Bolsonaro. A esquerda é criticada por não entrar de uma forma que a sociedade entenda como positiva essa questão da segurança. Como que você vê que essa pesquisa poderia auxiliar essa discussão, esse debate, num ano eleitoral como que a gente tem esse ano? Eu acho que as questões relacionadas à segurança pública são questões importantes e que precisam ser debatidas, e acho que o diagnóstico que você falou, eu concordo, né? Eu acho que a gente tem uma necessidade de passar a debater essas temáticas e de lidar com isso fora da esfera individual, fora da esfera daquilo que digamos, também soluções fáceis, né, de dizer que precisa ser cidadão de bem, né, ou então que armar a população vai resolver problemas de segurança pública, e tentar trazer esse debate na sua complexidade, que são questões sociais mais amplas, além, inclusive, de questões individuais. Eu acho que essa é uma temática. Um outro dado que eu acho importante, que a pesquisa traz, está relacionado com as questões de comunicação e fake news, teorias conspiratórias. Apesar de a amostra, né, os nossos entrevistados, eles entendem a importância do voto e se dispõem a votar, pretendem votar. Não é um eleitor que se diz assim, nossa, eu quero me abster, não vou votar de jeito nenhum, ainda que ele possa votar branco e nulo. Mas, por outro lado, uma coisa que nos chamou bastante atenção é o fato de que as pessoas entendem a importância do voto, confiam na democracia como um sistema que pode funcionar para os seus anseios, mas, por exemplo, tem muita dúvida em relação à questão da urna eletrônica, ou seja, confiam no sistema eleitoral, relativamente, mas desconfiam do processo em si de votação, da urna. Isso, por exemplo, só pode ser explicado a partir de inúmeras campanhas e tentativas de desacreditar a segurança das urnas. Então, quando se trata do tema urnas, por exemplo, a nossa amostra ela fica dividida. Então, parte das pessoas acham que a votação, do jeito que ela está, ela é segura e elas confiam nisso. Parte acha que talvez fosse melhor adotar voto impresso, adotar voto em papel, ou, enfim, ou acreditam que tem fraude na eleição. Então, esse é um exemplo de como as pessoas podem ser contaminadas, né, com essas narrativas, mesmo que elas não sejam, e aí a gente tem o atual presidente difundindo, né, essas ideias, inclusive fazendo, né, alegações sem provas, né, dizendo, olha, eu vou provar que tem fraude, e não tem, enfim, a gente já estamos cansados de ouvir, né, inclusive a Justiça Eleitoral tentando se explicar em relação a isso e conscientizar a população. Apesar disso, o que a gente pode ver é que se essa amostra ela não é formada por potenciais eleitores do presidente, então quer dizer que essa narrativa ela contamina, inclusive aqueles que não são os eleitores, ou seja, aquele eleitor que está um pouco indeciso, ou aquele eleitor que potencialmente pode votar tanto no candidato de esquerda quanto no candidato de direita. Então, eu acho que isso é uma dimensão importante, né, da gente entender que esses discursos ou teorias conspiratórias ou fake news, elas têm uma penetração ampla na sociedade, não se trata só da base de eleitores
de um determinado candidato. Esse eleitor deixaria de votar esse ano por conta dessas narrativas que são alimentadas por Jair Bolsonaro em relação a questionamento de urnas eletrônicas, do voto? Na nossa amostra, como é uma pesquisa qualitativa, então, assim, a gente pode dizer o que a gente tem da nossa amostra, e ela é uma amostra que representa a população brasileira, porque foram diferentes estados, tem todos os estados da federação, a distribuição entre homens e mulheres, e a distribuição em termos étnico-raciais, né, entre brancos, pretos e pardos, corresponde à demografia nacional. Então, assim, a gente, apesar de ser uma pesquisa qualitativa, ela nos dá um bom retrato pela amostra, e foram 64 entrevistas, em profundidade, ela nos dá um bom retrato sobre o Brasil. Mas, apesar disso, a gente ainda assim só pode fazer ponderações a respeito da amostra em si, né, do ponto de vista metodológico. Mas essa amostra, ela não apresenta como justificativa para não votar, por exemplo, a descrença na urna. Sim. Mas, ao mesmo tempo, então, não responde diretamente assim. As pessoas dizem, não, eu quero votar, eu acho importante votar, e muito motivado por questões, inclusive, de insegurança alimentar, questões relacionadas ao desemprego, à inflação, a questões da subsistência mesmo, né? Sim. Mas, apesar disso, em outros tópicos, né, quando a gente vai vendo que há uma erosão da confiança, por exemplo, no processo eleitoral, ainda que eles possam, né, de uma forma mais geral, achar que o processo eleitoral ele é correto, essas desconfianças em relação à urna ou em relação ao que quer que seja, vão criando uma erosão nessa confiança. Então, a gente não tem como resposta direta a pessoa dizendo, não vou votar porque a urna não é confiável. Mas, com o tempo, a gente pode ter, sim, o desestímulo do voto, porque as pessoas podem achar que, já que é tudo fraude, né, já que não faz diferença o voto, então para que ela vai sair da casa dela e vai votar, né? Então, acho que existe um potencial, sim, de dano que talvez a gente não veja nessa eleição, assim, de uma maneira mais clara. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso, com o tempo, ele pode, sim, acabar erodindo a confiança do eleitor nas instituições, a confiança do eleitor no processo eleitoral e acabar, sim, fazendo com que isso altere o comportamento eleitoral. Professora, só para encerrar realmente, às vezes existem algumas preconcepções, né, sobre esse eleitor. Algo te chamou bastante atenção, porque você tinha, de fato, uma ideia sobre esses eleitores e acabou sendo impactada com o resultado dessa pesquisa? Acho que tem uma pré-noção, uma ideia, né, assim, que a gente vai construindo algumas hipóteses. Eu acho que, particularmente, eu tinha uma hipótese de que a gente fosse encontrar um eleitor muito cansado, né? Um eleitor que, ainda que quisesse participar do processo eleitoral, entendesse a importância do voto, pudesse estar desiludido da política, né? Pudesse estar muito cansado, desiludido da política, e, inclusive, por conta do processo de polarização, né? De como a política afeta as relações das pessoas, afeta, enfim, cria conflitos dentro das casas, né? No ambiente de trabalho, no ambiente de amizade. Mas, diferentemente disso, pelo menos na nossa amostra, nos segmentos que a gente entrevistou, que são famílias que recebem de 1 a 2 salários mínimos, o que a gente viu são pessoas que estão muito gravemente impactadas pelas questões, né, tanto da pandemia quanto questões econômicas. Então, são pessoas que já relatam, né, uma dificuldade nas questões de vida, inclusive muito básicas, né, de ir ao supermercado, de conseguir comprar alimentação, né, de coisas muito relacionadas à subsistência, à alimentação. E esse eleitor, apesar dele talvez estar um pouco cansado desse processo, ele entende que o voto é o que vai determinar questões relacionadas a políticas públicas em saúde, questões relacionadas à condução da economia e que isso pode afetar a vida desse eleitorado. Então, essa, por exemplo, para mim foi uma surpresa. E eu acho que isso é um ponto importante, né? Quando você me perguntou como é que isso pode ser explorado nas diferentes campanhas políticas, eu acho que esse é um ponto importante, porque talvez no Brasil a gente nunca se deu conta, né, como sociedade, eu não sei quem estuda isso, né, a gente que trabalha com essas temáticas de políticas públicas, eu acho que para a sociedade brasileira, a Covid, o enfrentamento à pandemia, a importância do SUS, a necessidade de ter vacinas, deixou evidente para a população brasileira o quanto faz diferença a gente ter determinadas políticas públicas responsáveis e bem desenhadas. Então, eu acho que a pandemia alterou o quadro
de percepção das pessoas em relação às políticas públicas. Talvez, se não fosse pela pandemia, a gente pudesse encontrar um eleitorado que dissesse, acho que tem que privatizar mesmo, o sistema de saúde não funciona, e a gente não ouviu isso, a gente ouviu um eleitor dizendo, olha, eu usei o SUS, eu tomei a vacina, ainda bem que tem o SUS, ainda bem que tem o posto de saúde, passou a valorizar políticas que talvez não valorizasse antes. Então, isso foi uma surpresa para mim. Uma surpresa positiva, né? Que bacana, que bom saber disso. Sim. Professor, um grande prazer te receber por aqui, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso Prazer é convite, meu. pela participação. Um beijo para você e até uma próxima.